Bem, meus amigos, na sequência das nossas aulas, continuando ainda falar sobre o artigo 37 da Constituição Federal, que vai dispor sobre a administração pública e aqueles importantes princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência na administração pública. Na verdade, é uma obrigatoriedade imposta pelo legislador constituinte, determinando as autoridades de todas as instâncias da República Federativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a obedecer esses vetores constitucionais axiológicos, valorativos. E o inciso 8º, nós havíamos parado nesse dispositivo, lembrando aos senhores que nós estamos comentando artigo por artigo, com súmula, jurisprudência, questões da Ordem dos Advogados do Brasil, questões de concurso público, tudo isso numa formatação de 10 minutos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Direito Constitucional 10 minutos, que vocês podem encontrar facilmente as nossas aulas em todo o conteúdo gratuito. Voltamos então, senhores, inciso 8º, que diz que a lei vai reservará percentual dos cargos e empregos públicos. Existe diferença de cargo e emprego público, depois a gente vai ver com mais precisão, para as pessoas portadoras, cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência. E, continua o dispositivo, definirá critérios, pessoal, de sua admissão. Aqui a gente pode já parar um pouquinho, falarmos sobre o que a doutrina traz para nós, a chamada discriminação positiva ou discriminação reversa. Isso vem lá do direito norte-americano também, das chamadas affirmative actions, que são as ações afirmativas governamentais. Para quê? São ações legais, eles se valem das normas jurídico-constitucionais para sopesar aquelas deficiências, aquelas discriminações existentes em grupos. Por exemplo, grupos dos hipossuficientes, né? Que a gente sabe, por exemplo, que tem uma realidade histórica de marginalização, por exemplo, contra os negros, os índios, né? Nós sabemos que a nossa sociedade ela é descriminalizada ainda. Nós sofremos as descriminalizações, aí a gente vê nos noticiários, ainda que aparentemente digam que não, mas nós sabemos que existem negros, índios. Então, se entendeu, em termos aí de direito até comparado, que esse pessoal, eles merecem, pessoal, um tratamento através das leis, das affirmative actions, de ações afirmativas, um tratamento diferenciado para poder, lá na frente, tentar equilibrar a situação. São medidas compensatórias, de compensação. Isso é o que a doutrina traz para nós. Quer ver um exemplo? As cotas sociais, por exemplo. Lembra do preceito fundamental 186, lá da Universidade para os Negros, tal, 20% então das vagas reservadas para negros, tá? Bom, era isso que eu queria falar sobre esse dispositivo em específico. E agora o inciso 9º diz o seguinte do texto constitucional: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de, olha só, diz o texto, galera, excepcional interesse público. Olha, mas o que é isso, Caldeira? O que é excepcional interesse público? Bom, a regra, já eu vou passar para vocês no slide, a regra é que você não pode contratar nada na administração pública sem o prévio, evidentemente, concurso público. Só que existem algumas exceções, esse caso é uma delas, no inciso 9º,
Por exemplo, que nós tivemos o grande problema aqui no Brasil da gripe suína e não tínhamos pessoal, gente, né, grupo técnico, operacional, para poder trabalhar aí para fazer a defesa da população no sentido do combate à questão da gripe suína. Então, nesses casos, a lei, e só a lei, ela vai estabelecer esses casos de contratação por tempo certo, né, para atender essas hipóteses excepcionais, visando sempre, lembrando, o interesse público geral aí. Bom, disso já eu vou passar para vocês agora o slide que vai falar da inconstitucionalidade de hipóteses abrangentes e genéricas que vislumbram aí a tentativa de suprimir esse preceito constitucional, dizendo, a administração pública acaba contratando de forma ilegal, né, alegando aí excepcionalidade e interesse público. Né? Na verdade, são contratações ilegais, então precisa tomar cuidado, porque a lei vai determinar essas hipóteses de exceção. Bom, a regra, então, eu gostaria de deixar bem claro, e vou apresentar no slide para vocês, é a admissão do servidor público, então, mediante concurso público, está lá expresso no artigo 37, inciso 2º, nós já vimos. E as duas exceções, galera, que o texto constitucional traz, é a contratação de pessoal por tempo determinado, né, nesse caso, o inciso 9º, e também nessa hipótese devem ser atendidas aí as seguintes condições. Vejam só, deve haver então a previsão da lei para esses cargos, tá? O tempo é certo, é determinado, não é indeterminado. A necessidade temporária de interesse público e interesse público excepcionalíssimo. Tá? Isso aí tudo está na ADI, nós estamos trazendo para vocês, tudo de mais recente de jurisprudência, súmulas, etc. Né? Na ADI 2229, do relator ministro Carlos Veloso. É um julgado, galera, de 2004, depois com calma vocês podem estar analisando, vou passar o slide para vocês. Lembrando também da súmula 266 do STF, que está dentro do contexto da administração pública, a gente está sempre trazendo súmulas também, que diz que o diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo deve ser exigido no momento da posse. Vamos lembrar? Eu quero prestar um concurso público, para eu adentrar nesse concurso público, o que eu faço? Presto o concurso público, desde que preenchidos os requisitos, né? E nós temos todo um processo, eu tenho que passar, aí depois eu sou nomeado, depois eu tenho a posse e a entrada de exercício do cargo, no caso. Tá? Então a súmula diz que o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição, no momento da inscrição aí para o concurso público. Essa súmula 266 do STF é importante para vocês. Agora, com vocês aí, questão de concurso público. Vamos lá comigo. Então, vamos lá. Jurisprudência, então, como eu havia dito, súmula do STF. Tudo pode ser visto no nosso canal do YouTube, Direito Constitucional 10 minutos, né? E na nossa página www.abcdireitoconstitucional.com.br. A regra, então, pessoal, é da admissão do servidor público mediante concurso público. Eu havia falado já na aula. Constituição Federal, artigo 37.2. As duas exceções à regra, então, são para os cargos em comissão referidos no inciso 2º do artigo 37 e é a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, como tínhamos já comentado em aula. Artigo 37, inciso 9. Nessa hipótese, então, deverão ser atendidas as seguintes condições. Vejam lá. Previsão em lei de cargos, dos cargos, né, tempo determinado, necessidade temporária de interesse público, de interesse público excepcional, tudo isso está na ADI 2229, relator ministro Carlos Veloso, julgado de 2004.
Súmula, então, 266, já havia falado para vocês, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. E, finalmente, agora, para terminar nossa aulinha, questão de concurso OAB. Concurso do TRE, né? Concurso público ou OAB. Sempre a gente está intercalando ou concursos públicos ou provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui, no caso, concurso do TRE, de Goiás, 2008. Vamos lá. Considerando as distinções entre ocupante de cargo, emprego e função pública, assinale a opção correta. A. As pessoas que, nos termos da Constituição Federal, são contratadas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, por se constituírem em categoria especial de agentes públicos, não podem ser consideradas servidores públicos em sentido amplo. Será que não, hein, pessoal? A linha B. Questão B. As funções de confiança podem ser exercidas tanto por servidores efetivos quanto por aqueles que, mesmo não detendo vínculo permanente com a administração, trabalham no serviço público e percebem vantagem pecuniária extra, paga em virtude do tipo especial de atribuição que desempenham. Será que é essa também, galera? C. Cargo público é o lugar, dentro da organização funcional da administração direta, de suas autarquias e empresas públicas, sociedades de economia mista, será que é isso? E fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções e remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente. Vejam só, absurdo, né, galera? Não precisamos nem ficar tecendo muitos comentários aqui, a linha C está absurdamente equivocada. E a linha D, os ocupantes de empregos públicos são designados empregados públicos, contratados sob o regime de legislação trabalhista, CLT, hein? Ainda que submetidos a todas as normas constitucionais referentes a requisitos para investidura, acumulação de cargos e vencimentos. Sim, esse é o gabarito, letra D, por quê? Esses ocupantes, detentores de empregos públicos, eles sim são chamados, conhecidos como empregados públicos, e nem por isso, não é porque eles têm aí o regulamento jurídico pela CLT, que eles não devem observar os princípios da administração pública. Obrigado e até a nossa próxima aula, 10 minutos.